Olá, gente, tudo bem? Nós vimos, né, a teoria inicial ali da dinâmica, onde se abordou as leis de Newton, não é isso? Vimos a primeira lei de Newton, princípio da inércia, a segunda lei de Newton, que é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, e vimos também ação e reação, a terceira lei de Newton. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Muito bem. Então, vamos ver a aplicação de lei de Newton em alguns casos. Então, a gente tem nos elevadores com balança, né? A balança está lá dentro junto com uma pessoa, e também no plano inclinado, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, um elevador parado e uma pessoa em cima de uma balança que está dentro do elevador. Qual vai ser a marcação do elevador? Vamos lá. Para baixo nós temos quem? Nós temos o peso. Para cima nós vamos ter a normal. A normal é a indicação da balança. Então, nesse caso, a normal, ela vai ser igual ao peso. Perfeito? Normal igual ao peso, né? Como se estivesse parado você em cima de uma balança. Não vamos confundir peso com massa, tá, gente? Né? Peso é a massa vezes a gravidade. Eu estou falando de peso e eu estou falando de normal. Normal nada mais é do que a força resultante a esse peso. Tá bom? Cuidado que o que vai indicar na balança, né, vai ser em quilos, tá? Então, só para a gente ficar, né, um pouquinho mais alerta, eu vou colocar assim, ó, dinamômetro, tá? Então, essa balança é um dinamômetro, ela vai marcar força. Muito bem. Agora, imagina esse elevador, ele subindo ou ele descendo com uma aceleração. Se ele subir ou descer com movimento uniforme, ó, vou até acrescentar aqui, parado ou em movimento uniforme, a normal vai ser igual ao peso, tá? Então, imagina você dentro do elevador e ele subindo com velocidade constante, é como se ele tivesse parado, tá? Agora imagina o seguinte, ele desce acelerado. Se ele desce acelerado, a minha aceleração ela é para baixo. Se ela é para baixo, eu vou dizer o seguinte, que a minha força para baixo, peso, menos a força para cima, quem é que está para cima? É a normal. E lembra que a normal é o que a balança, o dinamômetro, né? Vamos chamar agora de dinamômetro, o que ele vai marcar. Então, a normal, o peso menos a normal é igual a massa vezes a massa da pessoa, né? Vezes a aceleração. Perfeito? Então tá lá. Agora, lá ele desce acelerado, agora ele desce só que parando. Se ele desce retardado é porque o movimento perde velocidade. A aceleração está contrária ao movimento. Então agora vai ser a normal que está para cima, menos quem? O peso que está para baixo. Então nós vamos ter a normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Observa aqui, ó, para baixo. Então quem ganha? O peso ganha da normal. Olha isso aqui, para cima. Então a normal ganha do peso. Então é normal menos peso. Ela era peso menos normal. Tudo bem? Vamos para cá agora. Sobe acelerado, ele sobe aumentando a velocidade. Quem é que está para cima? É a normal. A normal é o que vai marcar no dinamômetro. Quem é que está para baixo? O peso. Então vai ser quem?
normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. A massa da pessoa que está lá, hein? Então aqui... Beleza. Mais uma. E a última de elevador, né? Agora sobe, ele sobe freando, né? Imagina o elevador subindo e freando, né? Lembra que tem o cabo, né? O cabo aqui né? Que vai sustentar, vai, né? Tem as roldanas, né? Que vai levantar ou vai subir ou descer o elevador. Nesse caso, ele sobe, porém retardado. Se ele sobe retardado, ele sobe freando. Então, na verdade, a força está para baixo. Então, vai ser quem? Peso menos a normal. Então, aqui vai ficar peso menos normal é igual a massa vezes a aceleração. Perfeito? Muito bem. Então, esses aí são os casos da aplicação das leis de Newton nos 5 casos, né? Um caso, vamos considerar esse aqui um caso, 2, 3, 4, 5 casos. Perfeito? Tranquilo, né? Outra aplicação de lei de Newton no plano inclinado. Eu já fiz exemplos sem ser plano inclinado, agora vamos para o plano inclinado. Bom, aqui nós teremos o peso para baixo. Então, para baixo é o peso, P. Só que esse peso nós vamos dividir em 2 componentes. Como é que eu faço as componentes? Eu vou fazer uma componente horizontal, ou melhor, desculpa, paralela ao plano e uma perpendicular ao plano. Tudo bem? Perfeito, né? A gente sabe que isso é pela regra do paralelogramo, né? Ó, isso aqui tem que ser paralelo ali. Muito bem. Esse ângulo que está aqui, esse ângulo de 30 graus, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o mesmo desse aqui. Tá? Então aqui também vai ser 30 graus. Nós vamos chamar, aqui é P, nós vamos chamar aqui de PX e aqui de PY. Certo? Lembra que essa minha corda, ó, aqui é um corpo A e aqui o corpo B, roldana e passa uma corda aqui. Aqui nós vamos ter quem? A tração do fio. Essa tração puxa, né? E ela resiste aqui do lado de cá. E aqui existe quem? Um peso do B. Peso do B. O que nós vamos precisar calcular, gente? Para saber se ele vai descer aqui ou se ele vai, esse corpo A vai subir, ou seja, se B desce ou B sobe, vai depender da comparação de PX com P. Bom, vamos pegar aqui, ó. Quanto é o peso de B? 40 vezes 10, vai dar quanto? Vou botar 4 aqui, tudo bem? 4. 4 vezes 10 vai dar 40 newtons. 40 newtons. Vamos achar o PX. Agora, nós temos que lembrar que PX é igual a P vezes o seno do ângulo. Concorda comigo? Olha só. Esse PX é a mesma coisa que esse aqui, ó. Esse lado aqui, esse segmento é igual a esse. Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que é o nosso seno. Certo? O PY é o P vezes o cosseno do ângulo. Bom, vamos calcular aqui o nosso PX. O que interessa para mim é o PX. Quem é o PX? É o peso. Quanto é o peso desse corpo? 6 vezes 10, 60 newtons. Então vai ser 60 vezes o seno de 30, que vale 1/2. Então aqui vai dar 30 newtons. Se ele vai dar 30 newtons, se o PX é menor do que o peso de B, esse sistema ele vai cair para cá, certo? Ele vai nesse sentido, né? Vamos chamar de sentido horário, né? Ele vem daqui para cá, perfeito? Então vamos lá, já sabemos o sentido dele, que ele vai para cá, né? Esse é o sentido pela comparação das forças, né? Sentido de rotação.
Então, nós sabemos que tendo dois corpos, cada corpo forma uma equação. Então, vamos lá. Corpo A. No corpo A, quais são as forças que tem nele? T e PX, nesse sentido de deslocamento, porque para cá eu não preciso, tá? A não ser, gente, que eu tivesse uma faixa, aí eu ia usar esse PY. Nesse caso aqui, não. Então, T menos PX é igual a massa de A vezes a aceleração. Aqui, 40, ele vai descer, então é 40 menos T. Menos T é igual a massa vezes a aceleração. Agora nós vamos somar isso aqui. Perfeito? Como é que a gente faz? Corta o T com T. Quanto é o PX mesmo? PX vale 30, né? Tá? Esse PX aqui vale 30, hein? Lembra que ele é igual a 30. Ah, então vai ser 40 menos 30 vai dar 10. É igual a 10A. Então, A é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Perfeito? Agora a gente quer saber quanto é a tração. É só substituir aqui, ó. Vamos lá. Tração menos 30 é igual a 6 vezes 1. Então, tração é igual a 36 newtons. Perfeito? Aqui foi a nossa aceleração e aqui foi a nossa tração. Tá bom, gente? Então, ó, aplicação em várias situações a gente abordou aqui, né? A nossa elevador com balança, né? Que aí eu denominei como dinamômetro, porque balança mede massa, dinamômetro mede força. E aplicação também das leis de Newton em plano inclinado. Perfeito? Até a próxima aula. Ó, fazer exercícios, tá? Legal? Eu vou indicar para vocês quais são os exercícios aí da apostila para serem feitos. Grande abraço.